Mix Conecta. Mix Conecta. Olá, tudo bem? Eu sou Mônica Bittencourt e está começando mais um Mix Conecta. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois craques quando o assunto é futebol. Eles são jornalistas e comandam o podcast de futebol mais ouvido do Spotify no Brasil. E agora eles também são meus colegas aqui na Mix. Eu tô falando de Bruno Cantarelli e Beto Júnior. Sejam muito bem-vindos ao Mix Conecta. Valeu, Mônica. Tudo bem? Vambora, tamo junto. Que honra, prazer, hein? Agora a gente vai fazer a resenha do Charla, vai ser aqui agora no Mix Conecta. E antes da gente começar, eu já vou pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e seguir a Mix Rio FM, tanto no Spotify, no YouTube, no Instagram, segue em todos os lugares, tem muita coisa bacana. Vamos começar então o nosso papo, nossa resenha aqui, né? Agora a gente é colega. Pô, que maneiro isso, né? Isso é legal demais, cara. Primeiro dizer que a gente tá muito feliz, né, de estar com essa parceria com a Mix aqui. Eu acho que tem tudo a ver, sempre achei que tivesse tudo a ver com o nosso projeto, né, cara? Porque futebol, da forma que a gente trata, é jornalismo e é entretenimento, né, cara? E quando você fala entretenimento em Rádio do Rio, acho que a Mix é a rádio que se conecta com essa palavra. E essa assim, frequência, né? 102,1, tradicionalíssima. É, Né? verdade. Uma frequência potente aqui no Rio. Então, assim, quando a gente conversou pra fazer, na hora eu falei, cara, frequência na boca do povo, som potentíssimo, limpo, no Rio todo, alcance é bizarro. Então, assim, perfeito, né? Porque a gente quer disseminar essa nova comunicação. E eu quero saber dessa história. Como é que vocês tiveram essa ideia? Cara, vamos levar o Charla pra Mix? Como é que foi isso? Como é que nasceu? Cara, então, a nossa ideia é assim, nós somos pessoas do rádio, né? Então e quando a gente vai pro Charla, a gente observa a gente vai aprendendo uma nova forma de se comunicar, como a gente tá aqui agora, né? Que é uma forma que assim, a história, para onde vai a comunicação é algo que me fascina muito, assim. Então, como chega nas pessoas, por que tal coisa tá fazendo sucesso, por que não tá, a mecânica disso, que parece que é só sair falando e não é, né? Tem uma série de coisas. E aí, ao longo do tempo, eu acho, né, Betão, a gente conseguiu moldar produtos dentro do Charla. O Charla começa como um podcast, hoje não é mais um podcast somente, né? O podcast é um dos braços do Charla. Hoje a gente tem a transmissão de futebol ao vivo, né? Sim. Sem imagem, a gente chama de Charla Futebol, que é no nosso canal no YouTube. Temos a transmissão na TV em parceria com a Globo, né? Então no Premiere. Aí já é uma transmissão de TV, então já é uma outra linguagem. Temos hoje um programa de debate que é já de muito sucesso, que é o Charla de Quinta, né? Que é uma resenha sem convidado, assim, de jogador, né? Sim. É mais um debate sobre as rodadas, os jogos e tudo mais. Esse ano a gente tem muitas novidades para botar em prática, então, no Charla. Então, assim, o Charla, ele saiu de um lugar que era um podcast, né? Que nos tornamos, graças a Deus, assim, o podcast esportivo mais ouvido, mais acompanhado do Brasil, de maior relevância, para ser um hub de conteúdo. E, né, faltava um dos braços dessa comunicação. Né? Quando a gente pensou em tirar do papel a transmissão, né, sem imagem no YouTube, e a gente conseguiu desenhar, e aí tiramos do papel, começamos a fazer, e a gente viu que estava de uma forma muito redonda, e tendo ali uma situação, falou, cara, seria muito bacana a gente conseguir colocar essa transmissão, né, no dial. Porque você tá atingindo até um outro público, né? Sim. E assim, tava muito redondo, assim, pra botar. E assim, a forma da gente transmitir a gente acabou levando nosso jeito com o know-how que a gente tem de 3 anos fazendo futebol com imagem na Globo, no Sport TV, no Premiere. E já o que a gente tava fazendo no YouTube, falou, cara, vai ser bacana colocar no dial, até porque vai chegar no dial dando de uma forma diferente. Quem transmite futebol no dial tá transmitindo aquele formato padrão. Sim. Então a gente colocando essa transmissão no dial vai dar uma lançada, vai chamar a atenção, Sim. né? Então assim, a gente conversou bastante, chegamos até aqui a Mix, Sim. né? E aí, logicamente que assim, uma ideia também de fazer esse debate, né? Aí a gente acabou encontrando o desejo da Mix com o nosso, né? A gente chega a esse meio acordo, né? E nesse hub de conteúdo que o Charla se tornou, a gente tem também uma ideia hoje de ser um canal também de música. Então, assim, a gente começou a levar convidados musicais e verdade. aos poucos, né, para ampliar. E aí tem tudo a ver, né? É a Mix que tem todo o know-how musical, né? Dos gigantescos eventos que é a rádio oficial, como o Rock in Rio e tudo mais.
com a gente. Então, cara, e aí eu acho que teve essa energia perfeita. A gente saiu um pouco do futebol e o caminho, eu acho que a gente se encontra melhor saindo do futebol. Aliás, são dois caminhos, né? Rio de Janeiro e música. Então que é o que a gente também gosta de falar, acho que faz parte da nossa personalidade. A gente tá indo pra esse caminho também. Então tem muita coisa legal pra gente construir com a Mix. Não é só o Charla na Mix, né? Sim. Que é o primeiro passo. Mas eu acho que é um primeiro passo de muita coisa legal que vem por aí. E aí esse formato acabou virando isso, né? Um pouco de futebol, quando vocês conversam mais entre vocês, fazem essa mesa redonda, essa resenha. Sim. E aí esses convidados. Então vocês estão procurando trazer mais gente da música pra cá, pra mim. A gente já faz... lá no Charla a gente já conseguiu até estabelecer... Tanto que quando não tem, a galera cobra. Que são... Quando chega agora assim, nesse período do ano, já tem uns 2 anos que a gente faz isso, né? O Cantarelli com o Matheus, que o Matheus é o nosso especialista, por exemplo, em samba. Então a gente faz uma série de programas com o pessoal do carnaval. Então, Escola de samba, faz tudo lá os mais. intérpretes e tudo mais, com bateria, e aí bater um papo, uma entrevista solta, mas com a palhinha do samba, falando do carnaval. E aí, paralelo a isso, a gente levou o Sorriso Maroto, a gente levou uma galera de música, levamos o Tony Garrido. Porque assim, começou... Marcelo D2. O D2 já foi 2 vezes no Charla. Xande de Pilares. Da galera também da própria equipe dos músicos já começaram a oferecer, mas tipo, o fulano tá aí no Rio. Tem que levar aí no Charla. Agora já rolou os Garotinhos, rolou De La Cruz, rolou. E por aí vai, né? Assim, Não, e tem vários assuntos. Eu assisti outro dia o dos historiadores, do Gomide e do Simas, que é maravilhoso esse episódio também. A história do Rio de Janeiro. Assim. Então o primeiro passo que a gente deu foi de sair um pouco só do futebol para se tornar um podcast carioca. Eu acho que é isso. Levantar a bandeira do Rio. Do Rio. E agora mais um passo é também um podcast musical. Porque eu acho que é um tema que eu e o Beto somos fascinados, cada um com a sua história. Eu venho do rock, mas eu gosto muito de música em geral. Eu então... venho do samba, não como o Matheus, né, que é um especialista, mas eu venho do samba, mas gosto muito de música negra americana, rap, hip hop, então é uma parada que eu gosto muito. E aí a gente chegou nesse lugar e, cara, tem tudo a ver, assim. Foi até curioso que a gente, no início do programa, mas tem convidado que não vai falar de futebol. A gente, melhor ainda, sabe? No dia de falar de futebol, a gente vai falar de futebol. No dia que o convidado vier, a gente vai falar da carreira dele, também com uma relação com o futebol e tal. Mas pra falar da carreira dele, assim, de histórias e estão surgindo cada vez mais histórias aqui, né, no programa da Mix, assim, no Charla na Mix. Então isso é muito legal, já tiveram algumas histórias que viralizaram, assim. O Cantarelli encontrou o ídolo dele. O Rodrigo do Dead Fish, né? Ah, sim, foi verdade. Muito legal. Então já teve um vídeo dele que viralizou falando do encontro dele com o Chorão, do Charlie Brown. Que ele se conhece do skate, então era antes dos dois terem banda. E foi muito legal depois eles se reencontrando quando o Charlie Brown já tinha explodido, o Dead Fish foi pra um lugar mais underground ali. Mas já viralizou, e muita gente falando sobre isso. Apareceu no Rios o cara que deu o apelido de Chorão pro Chorão, né? Que era por causa do skate. O Chorão não tem apelido por causa da música, né? É porque ele chorava nas competições de skate. Então ele perdia, ele ficava com raiva. E tal, já ficou o nome artístico. Aí ficou ali, então, mas isso tudo já são conteúdos que estão surgindo aqui, né? Nesse nosso programa aqui na Fernanda Abreu, foi bem bacana. A Beat esteve com a gente, e por aí vai, né? Assim, muito legal. Muito bacana. E vocês acabaram criando um formato, né? Isso que você está falando da pesquisa, né? Da evolução da comunicação. Como é que vocês chegaram nesse formato dessa resenha que acabou ficando a assinatura do Charla, né? Que vocês chegaram nesse formato, que foi o que vocês estão trazendo pra cá também. Sim. Mas vocês foram descobrindo ali, tateando no início, vamos tentar isso aqui. Ou sempre foi, vamos lá, vamos arrancar essas histórias do pessoal. Porque todo mundo fica muito à vontade de contar as coisas, né, com vocês. Qual é a fórmula, né? Tem uma naturalidade, tem ciência, mas eu acho que a grande ciência é a naturalidade. Então, assim... o Beto até ele fala que é maneiro falar no nosso primeiro episódio, assim, mas o que eu queria falar é o seguinte, assim, hoje em dia tem muito um debate. Eu agora sou descolado, tô na internet. Então, vamos lá, tem que falar palavrão. Não, você não tem que falar palavrão. Eu falo palavrão. Você, assim, os maiores influencers, assim, óbvio que tem uma galera que é mais montada, mas se você for ver, por exemplo, vou dar um exemplo do Casimiro. Sim.
O que o Casimiro faz diferente? Ele é ele. Ele é. No ar. Assim, ele é o máximo ele no ar que ele é fora do ar. Né? Porque quando você vai pro ar, normalmente você tende a... já fala de um jeito. E a pessoas- comunicação, num certo tempo, foi por esse caminho de padronizar os comportamentos, de falar de um jeito e tudo Sim. mais. Hoje em dia, não. Você tem que ser você no ar. É a primeira coisa. Então, assim... não, tenho que falar palavrão, tem que ser descolado? Não, você não tem que ser. Você Se você é. for assim, você vai ser fake. Exatamente, você é assim. Sim. Vai Tem que ficar ser falso. você. Então você tem que ser natural. Isso é a primeira coisa. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Mas o Betão costuma dizer, e eu fui aprendendo caminhos da entrevista, da condução ao longo do tempo, mas ele acha que, tipo assim, desde a primeira vez que a gente ligou a câmera e saiu falando, foi aquilo ali até hoje. Assim, num certo ponto. Não foi uma descoberta que vocês falaram, hoje foi horrível, vamos tentar outra coisa. Nunca rolou. Nunca O primeiro rolou. episódio foi pro ar e Já tá lá foi- até hoje. O que teve, 5 anos. O que teve, assim, isso que ele falou, o que teve de descoberta, mas a gente sentiu, mas ele principalmente, dele olhar uma situação que ele fez e deu certo, ele repetir. Isso rolou. Agora, o perfil, o formato foi assim, exatamente assim. A gente precisava de um lugar para fazer. Aí, a princípio, a gente ia construir, levantar esse lugar, arrumamos um espaço, isso aí aconteceu de pintar um lugar já prontinho para fazer. E aí acelerou o processo. Vamos gravar. Marcamos a data. Primeiro visitamos o local, tá tudo certo. É em São Cristóvão, né? Não, o primeiro foi do Catete, né? São Cristóvão Agora já é São foi, Cristóvão. Aí a galera da parte técnica nossa falou assim, beleza, eu vou trazer um negocinho aqui que tá faltando. Então, semana que vem vamos fazer o piloto, beleza. Chegamos a fazer o piloto, ninguém se reuniu antes, eu não encontrei com ele antes, olha, Cantarelli, vamos fazer um piloto, quem você vai ser nessa linguagem vai ser dupla? essa? Não. Chegamos lá no dia, sentamos, ficamos esperando os meninos falarem ok, levamos uma cerveja, porque tinha naquele conceito, e isso tinha na cabeça da gente. Como a gente tinha uma inspiração do que estava indo pro ar na época, era o Flow, esse pessoal. Então, na minha cabeça, principalmente, tinha aquela coisa, pô, a gente é um lugar que a gente pode comer e beber durante toda a resenha. Então a gente botou lá uns amendoins, uns negócios, com uma cerveja, e ficamos esperando. E aí, galera, quando vocês quiserem, hein? E aí que era ok. Cara, começou, mano. Foi até os meninos falarem, valeu. Fechou, assim, galera, vamos botar no ar que tá perfeito, assim. Isso aí. E nunca mais parou. Isso, só eu e o Beto, episódio 1. Nunca mais parou. Assim, aí no segundo já teve o convidado e foi. Nunca teve edição. Edição na época tinha que ter só pra poder colar os cortes, a gente não tinha mesa de corte. Só a edição era essa, coloca só o corte, porque edição de conteúdo, errou aqui, botou nada. E assim, eu acho que o segredo foi botar o máximo do que a gente é no ar. É isso. A gente ligou ali a câmera, fingiu que não tem câmera. Então, Mas Vocês começaram numa espécie de mesa redonda de futebol ali, e- falando. não, ele cara, foi meio que me entrevistando. Na né, real, já alguma teve coisa. questão musical, o Beto falando assim, quem que você quer trazer aqui? Pô, Marcelo D2. Pá, E Aí veio já um jogou. A gente ficou falando aqui, mas vai ser experiência. aqui, hein? Futebol, mas outras coisas também. Também, pá. Se vier uma música, pô, seria do caramba, vem uma música, vem fulano, vem ficlano, ídolos das nossas vidas, trazer os ídolos, e aí, Aí foi. o que ele Grande parte da galera que a gente falou já foi no Charla, assim. Não, uma Isso coisa é que muito vocês legal. têm é que vocês levam gente grande assim, né? Qual foi a primeira Não pessoa assim, né? que topou? Que vocês, caraca, a gente conseguiu fulano. Quem foi? Cara, Que- o gigante eu sempre me lembro do Marcelo. Mas a gente já tinha levado outras pessoas. Já, Não mas assim- como o Marcelo, mas de seleção. O Marcelo, assim, tipo, Mas o Marcelo jogador, foi- né, do Real Sim, Madrid, do sim. Fluminense e tudo mais. E assim, o Marcelo, ele é um cara, assim, o Cristiano Ronaldo é amigo dele, então Sim. ele tem não sei quantos Não, mais de 60 milhões de seguidores. de seguidores no Instagram. O cara é, mundialmente conhecido, né? Então, assim, quando ele vai no Charlie da forma que ele foi, que foi uma parada. É que ele meio que segue o Charla, e aí a gente fala: Ele caramba, o curte, Marcelo né, o negócio? seguiu a gente, que loucura, né? E ele tava no Fluminense na época. E aí curte o negócio, eu falei, cara. Curte um corte do Mário Bittencourt, que tinha ido recentemente. O presidente do o Fluminense tinha acabado de ser campeão da Libertadores. E aí, cara, mandou uma mensagem pra ele. Mandamos pra ele e ele Tem o perfil do respondeu. Charla, né? Cara, eu gosto muito do que vocês fazem, não sei o que, papapá. Então eu vou. Mas... E a gente já tinha levado alguns jogadores, assim, alugado estúdio na Barra pra fazer, porque os caras moram tudo na Barra. Aí, precisa alugar um estúdio? Ele, não, onde é que vocês estão? São Cristóvão, tá maluco, eu moro no Flamengo, pego aqui, pá. Chegou lá, cara,
pô, e foi fera demais o papo, assim, muito legal mesmo, assim. Quando ele sai, eu falo, caraca, olha o cara que chegou aqui. Mas aí depois disso já aí começou a... Um mês Já depois eu foi ele assim que abriu a porteira pros grandões, assim, sei lá. Então, ele, eu tenho certeza que ele, assim, graças a essa entrevista dele, muitas portas foram abertas, sim, eu tenho isso pra mim. De olhar assim, tipo, a galera do meio, olhar... Foi uma única exclusiva que ele deu, né? Tinha sido campeão da Libertadores. Foi a única entrevista exclusiva, eu acho que ele... depois eu acho que ele foi na Casa TV e tal. Mas assim, já depois parando de jogar... Assim, nessa época, foi a única que ele... O único lugar que ele quis ir. Tanto que o assessor dele é espanhol, assessor de comunicação. Ficou bem sem entender. Ele passou o telefone pra gente do assessor, a gente ligou pro cara, e o cara, mas não tô entendendo porque ele quer ir, tipo, não quer ir em lugar nenhum, quer ir em você, mas por quê e tal. Mas ele abriu portas. Porque ele já era um fã, né? E aí pra ele também foi, eu quero ir, né? Que é uma coisa hoje que a gente vive mais, eu sempre falo pro Beto, assim, a gente virou um lugar no futebol, e estamos nos transformando nisso na música aos poucos, um lugar que as pessoas querem estar, sabe? E isso pra chegar aí... jogador é difícil, porque jogador é muito desconfiado. Né? Muito desconfiado. E eles confiam na gente, cara. Primeiro que eles gostam, né? Porque a aceitação dos jogadores no conteúdo é imensa. Você só olha no Instagram assim, quando eu pego o que tem de curtida de atleta, vendo as coisas, então os jogadores meio que referendaram que o que acontece ali naquela resenha é de fato um pouco do que acontece na bola mesmo, não tem, né, não é fake, eles gostam de ouvir porque é aquilo ali. E eles gostam, a nossa transmissão no Premier, por exemplo, também quando a gente encontra atleta, eles falam, pô, tô sempre vendo você. Então, os jogadores assistem, os que gostam de assistir, né, porque a maioria dos bons jogadores não vê muito futebol, mas os que assistem vê com a gente. Então, acho que isso é o grande tesouro que a gente conseguiu, que é ter a confiabilidade dos atletas, eles gostarem de assistir a gente, com a resenha com outros, né? E quando chega assim, por exemplo, chega num ponto tem duas situações assim que chamam a atenção, né? O dia que o Ronaldo falou que conhecia a gente, né? Porque eu nunca tinha encontrado o Ronaldo pessoalmente, o Betão também não. Teve um evento no Maracanã, e aí a gente falou, pô, vamos lá pra fazer um conteúdo pro Instagram do Zona Mista com os caras. A entrevistar a galera ali na Zona Mista e tal, galera saindo, jogaram e tal. Cara, quando a gente bate cara com o Ronaldo já fala com a gente assim... E aí, cara, e aí, pô, tem que ir lá mesmo. Lógico, pô, não sei o que, papapá, já assim, sabe? Então é uma coisa que você, cara, né, sabe que a gente, pô, tem que... Vocês vão se tocando, vocês são grandes, né? Eu ia perguntar isso, qual foi aquele momento, cara, a gente... Porra, demos certo agora. Eu acho assim, pra mim tem a emblemática que me dá mais orgulho, que é a entrevista do Romário. Quando o Romário chora, né? No final da entrevista ele chora. É verdade. E, pô, eu sempre repito isso, só tinha visto o Romário chorando quando eu tinha 10 anos de idade, que ele foi cortado da Copa de 98, ele chorou. Então quando ele falava do pai, né? Assim, coisa mais sentimental, de família, né? Mas assim, ele fala elogiando a entrevista, elogiando aquele tempo que ele teve com a gente. Ele se emociona. Foi um tempo maneiro pra caralho, fala isso. E depois, quando passa isso, cachorro, a gente chega no evento que ele fez, por causa da Romário TV e tal, que é o canal dele que também tá indo muito bem. Exato. E ele fala assim, cara, uma das, se não foi a melhor entrevista que eu já dei na vida, uma das 3 melhores, assim. Caramba. O cara falou com o mundo inteiro. O cara jogou no Barcelona, jogou na Holanda, jogou, enfim, campeão do mundo pelo Brasil. O cara elegeu o nosso programa como um dos 3 melhores papos que ele já teve na vida. Assim, aquilo ali pra mim é o maior troféu em termos de entrevista, assim, de papo que eu logo tive. depois teve o Ronaldo, né? Foi muito próximo do Muito outro, próximo. Né? Eu vi o Ronaldo também, que, pô, vi o Ronaldo entrando no estúdio, assim. Sim, caramba. O Romário também é meu ídolo de infância, como é o dele. Né? Copa de 94 é minha da geração também, senão seria o Ronaldo também. Exatamente. E eu sempre falei, cara, é o Romário e o Ronaldo tá ali colado. Só que a personalidade, assim, o jogador Ronaldo, né? O personagem Ronaldo, pelo momento que foi, o Ronaldo, eu acho que ele é o primeiro jogador global, né, assim, atleta da Nike. Eu falo que ele é o chefe de estado, assim. Ele representa o Brasil. É verdade. Ele foi meio que o Michael Jordan no futebol, assim, tem marca de boneco, essas coisas. Então ele é muito grande, assim. O Romário a gente estava mais acostumado, né, mesmo sendo o maior ídolo, mas ele jogou aqui, né,
acabou jogando 10 anos aqui, a gente via o Romário no estádio, via o Romário nas coletivas, nos prêmios. Então, Vivendo no Rio, vivendo no Rio, na praia, encontrava ele na praia. jogando futebol. Então, assim, acho que o Romário acabou ficando mais próximo, mesmo sendo um cara. E aí tu vê o Ronaldo a gente assistia pra televisão. Copa do Mundo, Real Madrid, aí tu vê o Ronaldo entrando no estúdio, de bermudinha. Não, pô, Caralho, eu o sabia Ronaldo. chegar aqui, ele começou em São Cristóvão, né, a jogar. É verdade. Pô, eu sabia chegar aqui de ônibus, pô, não sei o quê. Pô. Pulava a grade do trem pra não pagar passagem. Olha só, um cara que comprou 2 times, né, sabe? Então, assim, Esse são momento, esses acho que esse momento é o é. momento que a gente se olha e fala assim, pô, né? Rolou. E só não fazer besteira agora. E as viagens internacionais também, né, começaram a acontecer também. Eu acho que, pô, quando a gente foi pra Copa do Mundo de Clubes, né? E a gente teve um programa no Rooftop em Nova York, porra. Caralho. Se olhar aquela parada ali em frente ao Madison Square Garden, assim, sabe? E aí aquela visão, tipo, eu falei, cara, Empire State. foda, né? Tipo assim. Eu tava ali. confesso, acho que não sei se eu falei isso pra vocês já, mas eu acordava de madrugada pra ir no banheiro, nesse apartamento que a gente ficou numa, tipo, uma cobertura, e aí tinha o terraço, né? Então, com o visual do Guga Chakra. né? E levamos ele lá. Vamos lá. E aí, assim, a galera dormia embaixo e eu dormia no segundo andar, que era o andar Da vista. saía ali do meu quarto, já tinha uma portinha do lugar. Cara, quantas vezes eu acordei pra ir no banheiro e voltei e falei assim, acho que eu vou ficar um pouco nessa varanda aqui, olhando pra isso aqui. Porque é toda hora que tu tá no rooftop em Nova York. Muito maneiro. E assim, se você pegar, gente, independente, né? Lógico, hoje a gente tem ótimos patrocinadores que garantem muita coisa pra gente, mas assim, a gente é independente. Se patrocinador, a gente não tem Uma empresa por trás. Como hoje já tem Não, vários. hoje temos uma empresa e somos nós. Somos nós, A gente Sim. não tem uma puta produtora por trás, ou uma grande marca que. Porque existem podcasts assim, né? Que foram criados por marcas e tudo mais. E aí você, independente, tá ali no Mundial de Clubes, com o ingresso de todos os jogos dos brasileiros que vão jogar, pra gente ir lá pros jogos. E a gente meter um programa diário com a vista de Nova York lá ao vivo. Cara, é uma parada que a gente olha assim e fala assim, cara, assim, ninguém fez aqui no Rio. É verdade. Ninguém fez. Rádios gigantes, assim, eu fui da Tupi, a rádio esportiva, né? Não fez. Rádio Globo, já foi mais, hoje é mais da CBN, não fez. Televisão. O próprio Rizé, quando foi no nosso programa, ele falou, a gente fez uma gravação, uma locação um dia no rooftop. A gente Fizeram todos os dias. 10 dias. Então, assim, foi algo que, quando tu olha assim, fala assim, é um feito, né? É um marcar feito. posição. E agora teve, só pra completar também, a emoção da gente narrar a primeira final de Libertadores em loco, né? Lá em Lima, eu narrei, Betão comentou. E, quando a gente viu também, isso é muito louco na minha cabeça, assim, né? Pensar que quantas portas eram fechadas pra gente, assim, não queremos você trabalhando aqui. Ou queremos outra pessoa, ou não olhavam com carinho pro nosso trabalho. Aí a gente chega no momento que a gente olha, tem uma cabine escrito Charla. Aqui vocês vão transmitir do lado da cabine da Globo, né? Num setor que não tinha rádio, As rádios estavam fora de cabine. Cabine de TV, tanto que a gente sai no corredor. A gente tem um encontro muito legal com o Luiz Roberto, com o Maestro Júnior. Quem tava mais? Caio Ribeiro. Então, Paulo assim, Nunes. Resenhar com essa galera no corredor, eles numa cabine, a gente na cabine do lado. Brasil também. E a ESPN Brasil do outro lado, assim. Então, cara, e vou olhar assim, caraca, mano, a nossa empresinha tá aqui, Não, ESPN Globo e a gente aqui. E o projeto futebol não tinha 6 meses ainda. Não tinha 6 meses. Então, assim, já tava ali. E, modéstia à parte, acho que a gente fez bem o trabalho, que acho que a nossa narração varou o mundo aí, né? Com a galera compartilhando, e acho que a gente conseguiu chegar no coração de muita gente. Porque foi uma coisa muito emocional. E vocês dois já se conhecem há muito tempo, né? Não. Não? Quase a duração do Charla. É mesmo? A gente se conheceu, eu conheci o Cantarelli, que ele é uma estrela da Não. comunicação carioca. Né? Estrela pobre, né? Mas você. Beleza, mas Aquela estrela. você já tinha Mas já aí ouviu como é o que vocês Cantarelli. se juntaram então pra fazer? Eu trabalhava na Tupi, trabalhei na Tupi 10 anos. Então em 2020, né, o Cantarelli foi pra lá. Eu tava com 8 anos de Tupi. O Cantarelli chegou lá por aí também, em 2020. E aí eu conheci ele de nome. Narrador, Cantarelli e tal. Mas não conheci o Cantarelli pessoalmente. Aí ele chegou lá, e aí, aos poucos ele foi pegando confiança com uma galera ali, foi entendendo quem era quem. Aí nisso
formou um grupo que eu tava inserido. Eles ficaram mais próxima dele. Eu, o Matheus, que também é da sócio do Charles. E assim a gente ficou ali próximo. E aí foi ficando próximo. Aí foi, tipo, aí conversando mais com ele foi se abrindo, que no início a gente imaginava, porque ficavam vendendo pra gente, que teria a história da chegada dele, e aí quando ele pega a confiança, ele conta a verdadeira história. Que não tinha nada a ver com o que acharam que era peixe do José Carlos Araújo. Primeiro era isso. Depois o nosso chefe disse que ele que ouviu e foi atrás. Também não foi. Aí ele começou a pegar, ele foi um dia contou a história pra eu. Aí a gente falou pra ele, cara, disseram já que era o garotinho, ele não. Não, aí ele contou, aí nisso fomos ficando amigos. E assim, 6 meses ali, né? Até, e aí no meio disso, o Canta sempre muito. Porque começaram a meio que sabotar ele lá. E ele chegou de uma forma, quando venderam pra ele o peixe, venderam um peixe bonito, uma carpa bonitona. Quando ele chegou lá, deixaram ele no departamento, a galera de cima, e deixou que o cara que mandava o coordenador fizesse o que quisesse. Então o cara começou a brecar ele. Aí ele teve que. Aí ele foi contando pra gente. Eu falei, não, pô, eu sou contratado como narrador. Eu falei, por que tu tá fazendo folga de repórter? Não, o cara botou aí, eu não quero brigar. Eu falei, não, ele botou narrador. Tu viu algum narrador fazendo isso? Aí ele foi lá, verdade, ele foi lá e falou com os caras, mano, aí tiraram, mas aí os caras mandavam tirar ele, mas não dava aquele respaldo pro cara fazer o que comeram com ele, que era ter um revezamento com o segundo nome. O garotinho primeiro, revezar o segundo nome com ele nos jogos. Então o cara tava botando ele pra fazer. O Botafogo tava brigando pra não cair, botava ele lá. E isso acabou aproximando mais eu e ele. Porque eu tava, em 2020, eu tava já ali há começando 3 anos que eles deixavam eu comentar no YouTube e já no Dial. Mas sempre o pior jogo. Porque você tá o último comentarista. E o pior jogo quem narrava era eu. E como o Botafogo tava brigando pra não cair. Eu sou Botafogo. Era o jogo que eles tinham também. Eles empurravam esse jogo pro YouTube. E aí botava eles, que sacanagem, o cara escalava ele no YouTube pra narrar. Escondido. Fora do Dial. Porque lá eles. E eu já tava ali, tipo, aprendendo, né, pra comentar. Aí nisso fez com que a gente fizesse muito trabalho junto ali. Tanto de jogo quanto de programa que eles. Lá na Tupi, eles botam um programa na hora da Voz do Brasil, eles fazem um programa na internet. Que não entra no Dial. Pra quem tá ali no aplicativo. E é um programa assim, um apresentador, um comentarista e os repórteres entrando com os clubes. E aí fizemos algo, porque eu era o comentarista fixo desse programinha do YouTube. Então aí botaram ele pra apresentar. Como era pro cara estar fazendo um jogo no ar e botava ele lá. Entendi. Sacanagem. Só que isso foi fazendo a gente criar e perceber que tinha um match ali, uma química. E aí teve uma vez que era uma bizarrice, mas acabou sendo bom pra gente. Esse programa, pô, no YouTube, então você tem que estar no YouTube. Quando a galera sentou lá pra visitar o programa, abriu o YouTube, não tava no YouTube o programa. Porque a Tupi tem um canal que fica 24 horas. Sim. Deu algum problema lá que não tava transmitindo. Aí ele falou pro Matheus, que era o nosso produtor, Matheus, o programa no YouTube, só passa no YouTube e não tá no YouTube, cara. Não faz sentido. Aí o Matheus ficava. Aí se criou uma live pra esse programa, que não era normal. O normal era ficar naquele canal 24 horas, então as coisas não ficavam lá paradas pra você ver visualização. Aí o Matheus abriu uma live, fizemos o programa do nosso jeito, já ali brincando, sacaneando. Mônica, quando a gente foi embora, os programas do Tupi na Rede davam assim 800 pessoas ali por programa. A gente não viu quanto que tava dando na hora ali nosso. Só que quando a gente chegou e esse programa ficou lá, acabou o programa, ele ficou lá. Sim. A gente chegou em casa, jantou, daqui a pouco alguém mexeu lá pra olhar, o programa tava com quase 30 mil. Caraca. Aí alguém botou assim, galera, esse programa deu aqui. Aí, caraca, aí gente falando assim, pô... Mas só a gente. Só a gente, Vocês tinham que fazer essa porra mais, vocês tinham que fazer mais. Pô, começou esse papo lá dentro também, de quem era mais próximo da gente. Pô, cara, vocês se dão bem e tal. E aí, quando veio a história que a gente já contou várias vezes do podcast, que ele ficava reclamando que lá era tinham 8 estúdios e não usavam pra nada. E aí ele falava, pô, cara, aqui dá pra fazer muita coisa. Hoje em dia, o que tá bombando são os MesaCast e tal. Aí eu não sabia o que era, porque eu mal consumia o podcast tradicional ali. Aí ele, não, é de vídeo, cara. Aí ele me apresentou o Flow, pô. Foi daí que rolou, porque aí eu comecei a assistir e ele já tinha falado, pô, essa aqui não tinha de futebol.
E não tinha nenhum videocast no Rio. No assim. Rio. Se tinha, assim, não era... Não tinha. Não tinha, assim. Tu tava ali mal bem, tu acompanhava as paradas, não via nada disso. Não tinha estúdio de videocast no Rio. Hoje o Rio é o estado que tem mais estúdio. Hoje tem um bocado, né? Cara, e nisso, quando ele ficava reclamando tanto, eu falei, caralho, como é que pode isso aqui? 8 estúdios, ninguém faz nada, não tem uma iniciativa. É porque, assim, essa parte que o Beto tá falando é nessa rádio, assim. Isso é legal da galera se ligar. Eu tava até trocando sobre isso ontem, assim. Eu acho, cara, tipo, essas portas fechadas foram me moldando a gostar de conversar sobre comunicação. De falar, cara, por que essa pessoa aqui faz sucesso, por que essa aqui não faz? Porque, assim, se eu não pensasse sobre isso, sabe, eu ia ficar ali esperando a minha oportunidade e nada ia acontecer, assim. E desde lá de trás, a minha forma de narrar vem meio que por isso. Depois que eu vou entendendo, né? Você vai entendendo, cara, como eu posso abrir outra porta aqui? O que não estão fazendo aqui que eu vou fazer que talvez dê certo, né? E aí isso foi moldando. E eu acho que isso serve pra muita gente, cara, porque às vezes você fica assim... E eu era muito magoado com a profissão. Eu sou magoado com a profissão hoje, mas não pra mim, né? Eu era magoado na minha vida, cara. Tipo, não ganhava bem, tipo, nada acontecia, não conseguia fazer um planejamento de vida, de nada. Tinha que, abrir mão de trocentas coisas e não valia a pena. Agora eu vou comprar uma ilha em Angra. Então, cara, mas eu acho que isso serve pra galera, assim, né, que pode fazer isso, enfim. Olhar assim, cara... Tá fechado, mano. Começa a tentar entender as coisas. Por que eu estou trabalhando aqui? Sim. Sabe? Por que essa pessoa tá aqui de chefe? Beleza, ele é incompetente. Cara, como é que eu consigo ultrapassar essa pessoa aqui? O que eu tenho que fazer de diferente que essa pessoa não faz pra poder... Não, a gente sabe que não é fácil. Não é nada fácil. Tô dizendo que vai dar certo também. Comigo, tanto que quando a gente começou a fazer, a nossa vibe, ele mesmo que botou essa pilha, assim, galera, não vamos pilhar de... Isso aqui, eu tinha mais essa coisa dentro de mim. Eu não ficava externando. Eu tô começando algo pra mudar minha vida, porque eu não aguentava mais a rádio, não aguentava mais. Mas assim, ele falava, galera, vamos começar, mas aí, para nada de ficar olhando quanto deu. Esquece a visualização, sabe? Cagar pra isso. E de um jeito ou de outro, mesmo que eu, dentro de mim, falava, cara, vamos começar um projeto pra me tirar daqui e tal. Mas eu levei na prática, eu não fiquei naquela pilha. A gente ia fazendo, a gente foi fazendo, porque a parada pra mim sem pensar nisso. Tem muita diferença entre fazer sucesso e moldar coisas. Acho que as coisas que você faz, que são boas, elas podem te levar ao sucesso. Sim. Então você querer num primeiro momento... não, vou abrir um canal amanhã, mano, não vai ter uma galera te vendo. Ninguém vai querer saber de você. É essa a realidade dura da parada. Você não faz nada que seja interessante pra ninguém. Então, assim, você tem que moldar algo que possa, com as características disso, ser algo diferente que faça as pessoas gostarem. Então é isso que o Beto falou. Não é um papo de coach, assim, não, acredite em você. Não é essa parada. Sim. Mas é uma parada assim, mano, se você puder, né, porque, a galera tem milhões de compromissos na vida, tem milhões de realidade de vida diferentes e tudo mais. Se você conseguir respirar e sair um pouco desse dia a dia, mano, calma aí. O que tá acontecendo na carreira? Minha profissão é assim. O que falta na minha profissão? Falta isso. Eu consigo fazer algo, mesmo que seja um pouquinho aqui, assim, desse jeito. Observar tendências. Isso. A gente tem que ser honesto, né? No nosso caso, né? A gente, acho que de todo mundo que acabou se juntando para o teatro, não seria capaz da gente ter a tranquilidade que a gente tem para fazer se não fosse a nossa estrutura familiar. Claro, graças a Deus, porque a gente tem muita realidade aí de gente que tá lá, estaria como a gente trabalhando ali numa rádio, mas irmão, não pode ter tempo de fazer outra coisa. Se eu parar aqui, eu não como. A gente, graças a Deus, tinha família, eu moro com a minha mãe e tal, e aí os outros também. Então poderiam, lógico, depois do trabalho, mesmo que estamos duro de não ficar sugando com a família, mas tem um dinheirinho ali que sobra, vamos botar aqui, tem um tempo, eu vou voltar, não tô naquele desespero de, eu sou o chefe de família que preciso. É diferente, mas se tiver o tempo, olhar de fora, se tiver condição de olhar de fora, mano, isso é
E às vezes é um Barulho, trabalho, é isso, você enxergar o que tá faltando na sua vida, na sua carreira, e às vezes é fazer um pequeno movimento. Isso. Né? Nem precisa, agora, o pessoal, né, não tem que fazer o projeto, e aí aquela coisa, às vezes é uma coisinha aqui, vamos gravar um vídeo, e vai fazendo aos no pouquinhos, início era, né, tipo uma assim, hora. no início era, pô, lá atrás, por exemplo, eu olhava assim, eu falava, o que falta aqui? Eu tinha um programa em outra rádio, aí peguei, cara, falta botar essa parada no YouTube. Peguei o meu celular, tá ligado? Aham. E, mano, moldei um cabo, tipo, pra entrar o áudio específico lá no celular. E comecei a transmitir assim, fiz um canal no YouTube pro meu programa e foi. Sabe assim? Vai dar certo? Não. Tem componente sorte, muito componente sorte. Poderia ter desistido pouco antes de ter conhecido o Betão, por exemplo. Eu também, porque em 2017 eu poderia ter desistido. Tem tudo isso. Breve. Mas a observação do diferente, cara, se você conseguir respirar, olhar, tentar entender, cara, Casimiro, pô, por que o Casimiro faz sucesso? Quais são os ingredientes ali? O que traz o sucesso pra ele, sabe? Porque você nessa ânsia, você vai fazendo, não, é assim, porque é assim, desde... Então, entendeu? E perde o bonde da história, e né? assim você não vai chegar também, porque... Então, é isso que você falou, mano, que é o bonde da história. Que a gente também, se pode atrelar alguma coisa de sorte, né? Porque teve muito trabalho mesmo, mas assim, sorte foi essa, o momento que teve esse nosso encontro e o momento que teve essa virada da gente conversar e decidir fazer, juntar, porque assim, foi no momento... Exatamente, acho que era o último momento ali pra pegar, porque depois o que veio depois já pegou muita gente estabelecida e não conseguiu estabelecer de fato, né? Então a gente acabou entrando naquela leva ali, né, no final da pandemia ali, 2021. Primeiro videocast esporte do Brasil, do então futebol. Isso é sorte, a gente não sabia. É o momento, né? Eu perguntei pra esse Cantarelli. Se fizesse agora, não sei. Não sei, exatamente. Não sei, tem outras coisas aí já rolando com mais tempo. Eu lembro que eu perguntei pra ele assim, Cantarelli, muito interessante esse flow aqui, né? Caramba, o maluco fuma maconha ao vivo com o prefeito de São Paulo, o governador. O cara come, o cara bebe. Eu não tava ligado nesse movimento tão... abrir tanta comunicação, que sempre foi o quê? A gente aprendeu comunicação clássica, você fechar, na né? faculdade, internacional. Boa noite. Então, assim, eu falei, cara, isso deu um... E aí ele falou, cara, é isso que tá rolando hoje em dia. Eu falei, cara, tem esporte sobre isso? Não. Tem de esporte? Ele, cara, não. Pelo menos que eu saiba, não, nunca vi nada. E no Rio, ele, cara, no Rio não tem de nada, nem de esporte, nem de nada. Assim, nunca apareceu nada pra mim do Rio. Eu falei, cara, eu acho que a gente tem que fazer. Isso, a gente tem que fazer. E aí foi certo, porque a gente começou a fazer, assim, não sei se por nós, mas depois começou a aparecer outros. Mas se vê, eu acho que a diferença é muito do tempo, porque eu não vou julgar a qualidade dos outros que começaram, mas não consegue sustentar. Sim. Não consegue sustentar, porque assim, quando você já entra num meio onde já tem alguém que já está se estabelecendo, mesmo que não tenha concorrência no meio, o público de YouTube vê tudo, mas começa a ficar mais difícil do cara fincar ali, sabe? Porque já tem um que o cara tá vendo. Por que você vai ser original, né? Exatamente. O que você vai ter de original, né? E cada vez fica mais difícil, né? De você criar alguma coisa que ninguém fez, que não... E eu acho que hoje em dia, né, a leva de podcast, tem muito da personalidade da pessoa que entrevista, que tem de todos os tipos, né? Mas eu acho que vocês trazem muito isso, a assinatura de vocês, não é? Vocês viram o Casimiro, como é que Casimiro tá fazendo, é meio que da assinatura dele, né? Porque, não adiantava muito também imitar o Casimiro, era tipo achar... O Betão. Vocês, o que era... Tem muita gente essa vala comum de imitar o Casimiro. De uns anos pra cá, você vê um monte de mini Casimiros aí, falando igual. Porque ao mesmo tempo é ver o que tá acontecendo, mas achar o seu espaço, né? E só de manter essa ideia na cabeça da galera, que eu falei, o Betão posicionou bem a questão da realidade social, mas essa só pra falar pra galera, nenhuma lá atrás, ninguém chegaria assim, cara, a uma pessoa, assim, um diretor, sabe? Chegar assim, então, estou pensando em moldar um programa de entrevista, resenha, e pensei nesta dupla, Bruno Cantarelli e Beto Júnior. Vocês vão sentar aqui e vão começar a apresentar o programa que tem início dia tal. E, cara, isso
nunca aconteceria. Nunca. O Aratupiu era um underdog, assim. Eu sabe do futebol, mas ninguém dava, assim... Eu sou o narrador que grita, e o narrador não pode gritar, porque os clássicos não gritam e tudo mais. Então era isso. Nunca isso iria acontecer. Então, assim, eu acho que deveria acontecer mais, porque as pessoas que lideram esse tipo de segmento têm que entender mais sobre o segmento para moldar projetos fodas. Né? Sim. Então é isso. Mas não é o universo que a gente tá na Mix, que é um segmento FM que é diferente, mas o segmento da onde a gente veio, o Cadê depois estava passando na outra rádio que é mais parecida com o segmento daqui. Mas a carreira dele toda, ele passou pelas rádios que eram AM e viraram FM, que é um outro perfil. Sim. E esse perfil, nesse caso, nesse tipo de rádio, o protecionismo e, assim, dos grandes nomes que estão há anos os baluartes, né? Eles, caras, assim... Pra você quebrar aquela não quero. forma de fazer galera, é difícil, né? E olha que essa galera não te trata mal, não posso falar nada disso, assim, não é isso, é no âmbito dar o meu primeiro aqui, nessa disputa, não estão interessados em abrir espaço para promover jovens talentos, sabe? É assim, pô, tu é muito bom, tu é muito bacana, tu é muito legal. Assim, continua muito legal, muito bacana aqui, assim. Lá do me abriram as portas pra comentar, por exemplo. Mas 3, 4 anos comentando, nunca ninguém chegou pra mim assim e falou: Betão, vamos deixar de ser teu contrato ser de assistente de produção. E você vai virar o 5º comentarista. Eu vou ter um contrato de comentarista e eu vou subir ali. Não, você tá comentando quase como se fosse. Deixa ele brincar de comentar aí, mas a função dele é produtor. No caso do narrador, a oportunidade vem até o momento que você não incomode quem está te dando oportunidade. Sim. Entendeu? A partir do momento que você tem alguma chance de incomodar, aí muda o tratamento. Dá pra dizer que o Rio sofreu um pouco com isso. Na safra de narradores, principalmente. Muita coisa. Porque nos últimos 40, 50 anos. Eu não posso ser... Não tá certo você num lugar ser assim... O mais jovem acima de você estabelecido e tal, blá, blá, blá. O mais jovem tem 70, 65, 70 e eu tenho 37. Nesse lapso não surgiu ninguém. Algo aconteceu pra essa galera do meio não ter vingado. Não, e era comum que grandes nomes tivessem como segundo e terceiro narradores contemporâneos de idade. Isso. Não alguém pra ser como no futebol, né? Você como dirigente de futebol, dirigente de Botafogo, você vai trazer um craque veterano, ali um craque maduro de 28 anos, e você vai ter um moleque de 20 pra maturar na posição dele. Sim, claro. Né? Assim, é o básico, né? Nessa galera não era isso. Não tem esse jogo, era o né? número 1 ao longo do tempo, né? Quando o cara tinha 50 anos, o segundo dele tem 50, o terceiro dele tem 80, talvez. Entendi. E fica a galera daquele mesmo grupo. E eu falo o que aconteceu comigo, assim, eu imagino, nesses 40 anos, assim, que você tinha lá o cara de 70 e tem eu ainda na faixa dos 30, né? Nesses 40 anos, quanta gente... Eu quase desisti também, aí seria um mais novo que eu ainda. Não desisti por sorte e tal, mas enfim. Vamos falar da galera que tá junto com vocês, né? Que não são só vocês dois, tem maior galera. Queria que vocês falassem quem tá. Porque hoje o Charla, olha que bonito, o Charla tem um casting. Tem um elenco. Tem um casting, cara, a gente tá muito orgulhoso, assim, é uma equipe que cresce muito de comunicadores. Hoje, no Charla, na Mix, né, a gente tem a companhia de umas 4 profissionais no ar, pô, feras demais. O Bruno Azevedo, o Enzo e o Matheus, né? Matheus, nosso sócio, o Enzo é um jovem talento da comunicação que descobrimos por aí para interpretar os Enzos do Brasil mesmo, assim, falar o que eles falam. Ele é um Enzo grisalho. É isso, é a função dele. Não é que a função dele seja essa, fazer um personagem, não. Ele pensa assim, a gente precisava de um Enzo pra equipe, e é isso, né? Pra ter opiniões de Enzo e militar e é isso. Fã de futebol inglês. Tem o Matheus Emanuel, que é nosso sócio, e, cara, é o cara do samba, mas o cara que tem também a questão rubro-negra muito aflorada, né? Sim. Tem o Blue, que ocupa mais ali, mais ou menos o que eu faço também. Ele apresenta, narra, tudo mais. E tem o Bruno Azevedo, que, pô, é meu parceiraço profissional, meu irmão de vida.
E que aí é o vovô garoto. O cara lá dos seus 55, mas que vive uma vida ali beirando os 40, assim. Então é mais ou menos por aí. É bom que tem vários O time perfis, tiver, é pra todo mundo. isso. Boa. A escalação do nosso time é essa aí. Vocês, né, tem pouco tempo que vocês estão aqui na Mix, várias histórias já estão saindo, já estão Sim, viralizando das entrevistas, mas a história de vocês tem muita história que viralizou, muita história única que, né, que os artistas, os jogadores, os técnicos só abriram pra vocês. Vocês têm esse talento, né, de arrancar essas histórias das pessoas. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, daquelas que ficaram marcadas, né? Teve alguma história, assim, mais... Tem muitas, né? Mas uma, assim, caramba... Como você falou, né, do Romário que chorou. A grande história, né, que foi revelada no Charla e que mudou a nossa vida é a do Barroca, né, do Felipe Luiz. Que Eduardo Barroca é treinador que revela que o Felipe Luiz, lá no início, jogando no Flamengo, Charla, que ele era extremamente inteligente, ele reposicionou o time do Flamengo em campo e ganhou um jogo, ele sendo jogador, mas já sendo técnico. E aí, o quando Barroca montou um esquema pra perder um jogador e fez um esquema diferente do que seria o normal. Botou o time pra cima, né? E o Flamengo não tava sabendo lidar com aquilo. E ele falou, pô, a gente tava quase empatando o jogo, tava dando um sufoco. E aí, a bola sai do meu lado, o Felipe pega ela pra bater lateral, e nisso que ele pega, ele fala, gente, vocês não perceberam que ele não fez isso, que ele fez aquilo, vamos parar de pressionar, vamos jogar por aqui, blá, blá, blá. Aí ele fala, cara, na minha frente ele desmontou tudo. O Flamengo, eu parei de pressionar, o Flamengo parou de sofrer e levou a vitória até o final. E isso caiu na galera do Flamengo, que já tinha aquele bafafá de Felipe Luiz, é muito inteligente. Isso caiu como uma bomba. Primeiro no Twitter, fizeram um corte nosso lá, e quando a gente subiu esse corte, e começou todo mundo a falar, caraca, ali eu acho que o Charla começou a ter muito hype. O cara falou no Charla ali. Aí o Felipe também conheceu assim, a gente por ali. Exato. Aí depois o Felipe vai, a entrevista do Felipe é sensacional, que ele demonstra na prática ali o conhecimento de fato de futebol. É uma aula a entrevista dele. Assim. E aí hoje, cara, o que mais me deixa feliz nessa história é que culmina com o Felipe sendo técnico do Flamengo e hoje já um dos técnicos mais vitoriosos da história do Flamengo, os maiores técnicos da história do Flamengo, campeão da Libertadores da América, brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, que ele chama a gente de sócio. Isso, pra mim, isso é um troféu que a gente encontrou com ele em Lima logo depois do jogo. Eu falei pro Beto, cara, a gente tem que ir lá falar com eles, tem que ir lá falar com ele. A gente fala em off mesmo, né? Não gravando, a gente tem que ir lá falar com ele, sabe? Abraçar ele, porra, obrigado. Podia ter gravado o material, mas na minha cabeça não passou isso. Passou assim, mano, eu preciso encontrar esse cara e porque tem a ver com a gente, tem a ver com o Flamengo, tem a ver com a história dele. E aí vai o Beto antes, e aí quando eu encontro ele, não, calma aí, meu sócio e tal. Aí me dá um abraço, tirou uma foto, assim. Então, assim, ele chama a gente de sócio, porque ele é um sócio do Charla, se não fosse essa história... Talvez hoje, não sei, mas pode ser que o Charla não fosse do tamanho que é. É a história que muda a nossa vida, então ele tem ali uma parcela gigante de contribuição pelo sucesso do Charla. E, assim, a gente não tem uma parcela grande pelo sucesso dele como treinador. Mas que essa história começou no Charla, começou, né? Talvez poderia demorar um pouquinho mais, não sei. Ou, né, mas... Da forma que... A faísca apareceu ali. Impactou a torcida do Flamengo, a inteligência dele ainda jogando. Porque quando eu falei, e aí, o Felipe vai ser o técnico do seu time. Pô, mas ele é inteligente, porque, né? Esse é o poder. Não foi tão estranho, né? Exato. Quando o pessoal... Esse é o poder da comunicação, né? Que a gente tem que ter muita responsabilidade, mas... E ter ele chamando a gente de sócio que eu acho que tem uma sociedade aí pros dois lados, óbvio. Ele pode levar 80% do Charla se ele quiser. Se a gente levar 1% da carreira dele, a gente tá feliz. Eu tô perturbando ele pra... Ele vir agora na consagração, né? Falta essa agora. Super. Então ele tem que contar as histórias do ano dele de técnico, que foi um ano, bizarro, né? Porque a última vez que ele foi, ele falou, se quer ser técnico do Flamengo, é meu sonho. Ele tinha se aposentado, não tinha sido convidado pra assumir a base, né? Então tava ali, não, é meu sonho, vamos ver, vou curtir minha família agora, e aí, agora quando ele voltar, é pra contar toda essa temporada de... Você perguntou de... Pô, ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Você perguntou de história, eu tava aqui pensando... Uma história bacana que a gente soube ali na resenha, que é esse tipo de história que eu acho que a gente
senta ali pra fazer, buscando esse tipo de papo, que é papo do vestiário, que é aquela Sim. coisa. A gente, quando começou, falava sempre assim: olha, você aqui no Charla a gente vai tentar levar pra você. Pelo menos o Muricy sempre falou que a gente não sabe nem de 10% que acontece, né, no futebol. Vamos tentar ampliar pra 15%, ficar brincando com isso. No Charla a galera sabe um pouco mais. Um pouco né? mais. Então, assim, eu tô lembrando agora uma aqui que é esse tipo de história. O Sassá, que é um jogador, jogou no revelação do Botafogo, né? Tava no Cruzeiro na época, e ele foi uma das entrevistas de mais resenha, é o Sassá. Aí o Sassá contou pra gente que no vestiário do Cruzeiro, você vai lembrar daquele caso do Fala Zezé, que o Thiago Neves... É quando o Cruzeiro cai. O Cruzeiro tava pra cair, e ia ter um jogo com o CSA, e ele liga pro Zezé pedindo pra pagar uns prêmios, o presidente do Cruzeiro. atrasados, antes do jogo. Aí ele vai e tem um texto, né, que ele fala: Zezé, paga pra galera aí. Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Não é pra gente ganhar do CSA, porque, pô, precisa de dinheiro pra ganhar do CSA. Ele tem esse áudio que caiu, vazou e virou tipo um meme do Cruzeiro. O Cruzeiro caiu também depois. Só que aí ele conta, cara, que depois desse áudio, que aí vazou, pô, no primeiro dia que vazou o áudio, e aí eles estão se apresentando, chega no vestiário, quando o Thiago Neves vai entrar no vestiário, o Fred, que era um gaiato, junto com os outros gaiatos lá, panfletaram o vestiário inteiro com tipo Um Fala texto, assim, Zezé, Fala Zezé. em várias línguas do mundo. Hoje, assim, tinha Rai, Zezé. Rai Zezé, Abra Cabum, sabe? Espanhol, inglês, fica puta com essa história. mas- japonês, aí tinha placas assim, os vestiários inteiros, Fala Zezé de todas as línguas. Maravilhoso. Que aí o Thiago Neves entendeu, pô, os caras rindo pra cacete. Tipo, ele contou também bastidores daquele dia que ele apareceu e tirou uma foto com dinheiro na mão. Você sabe? Sim, Lembra disso? Não lembro. Sassá tava jogando pelo Botafogo, aí um belo dia assim, depois de um jogo, acho que um clássico, né? Não, foi a classificação pra Libertadores. Classificação Botafogo Libertadores. É. Ele saiu uma foto dele assim, com 2 patacas de dinheiro, sem camisa, tipo um rapper, né? Caiu mal, pegou mal, acho bobeira, mas a galera pegou mal. Ostentando. Polemizou. Sim. Aí ele contou, falou, aí quando a gente perguntou pra ele, começou a sair aquele dia na foto, ele. Ih! Aquela foto que polemizou era mais tranquila. Tinha foto de eu nadando em cima da mesa, no dinheiro, jogando todo o dia pro alto. Não, e assim, cara, uma coisa que me dá muito orgulho dessas histórias é a gente ter, não resgatado, mas a gente ter mostrado pra nova geração um personagem que é muito fera, que chama Evaristo de Macedo, né? Evaristo, um ídolo da história do Flamengo, ídolo da história dos clubes do Nordeste, principalmente do Bahia. É o nome do CT do Bahia, foi campeão brasileiro, o único título na história do Bahia treinando. E o Evaristo é ídolo de Real Madrid e Barcelona, o que é muito raro, mas isso nos anos 50, né? Esse jogador foi ídolo do Real Madrid e do Barcelona. Não foi campeão do mundo com o Brasil porque jogava no Real. Na época não podia jogar pela seleção brasileira jogando num clube fora do Brasil, né? Então, assim, esse cara, pô, eu não vi ele jogar, Beto não viu e tal, enfim. Principalmente a molecada, a gente ainda viu ele sendo treinador. Mas, cara, o que a gente tem de histórias desse personagem do Evaristo, que é assim, virou uma parada. Conta uma história do Evaristo aí, todo mundo fala. Sabe que esse cara tem história do Evaristo? Todo mundo tem que ter história do Evaristo, porque assim, ele é um personagem fantástico do futebol brasileiro. E a forma dele fazer as coisas, já por si só, já é muito engraçado. E é um cariocaço, né? Muito carioca. E tem uma forma de falar e a forma de agir, igual um carioca marrento. Cara, é algo fantástico. Então, assim, muito nos honra, assim, o Evaristo, pô... A gente foi amigo da família do Evaristo. O neto dele é médico do Flamengo, cardiologista, Luiz. O filho, o Pepe, pô, parceiro, a gente fala com ele sempre. Mas olha a importância que tem a comunicação, assim, você levar histórias que... pra uma outra geração, né? Sim, sabe? sim, total. A outra geração Mas esse conhecer o Evaristo de Macedo, que não conheceriam, porque nisso que a gente vive hoje, né? Sim. O que vale pro garoto é o Gabigol. Acabou. Não sei verdade. quem é, o Gabigol. O Zico já, né? Não, tem o Zico e tal. Mas o Evaristo, que é lá dos anos 50, talvez o garoto não chegasse lá, né? Aí, a molecada. Isso a gente tá falando de história, tá falando de comunicação, tá falando de, enfim, numa resenha, né? Então acho que isso é fantasiado de resenha, né? Acho Maravilha, que é por aí. não, bom demais. A gente tá chegando ao fim já aqui, já estamos quase na hora. Porque aqui, né? Pergunta Eu ia falar um pouquinho de Copa do Mundo. Dá uma...
que vocês acham que vai acontecer nessa Copa? Vocês estão planejando aí ir, né? Sim. E fazer a transmissão. Eu acho que a gente... Então, estaremos lá. Estaremos lá. Estaremos na Copa. Realização de um sonho. Isso acho que a gente já pode garantir hoje que a gente vai estar na Copa. Estamos moldando o que vamos fazer aos poucos. Então, assim, o meu sonho, mantenho esse sonho, né? É narrar uma Copa do Mundo. O maior sonho da minha vida como profissional e tal. Sempre pensei em narrar uma Copa em loco e jogo do Brasil. Eu acho que é o maior sonho da vida do Beto. Comentar, né? Um jogo do Brasil na Copa. Assim, vamos conseguir transmitir? Não sei. Mas há uma grande possibilidade de que isso possa acontecer. Então, assim... tem muita coisa pra gente mudar, mas não será só isso. Como se isso é só isso, né? A gente tem um formato que a gente fez no Mundial de Clubes que tá ali. Pode ser acionado, que a gente já testou, já tem um conhecimento. Mas é que nós todo mundo amplia muito, né? Teremos programas em loco, teremos o nosso Conteúdo casting pra rede social nos Estados Unidos, teremos nossa rede social trabalhando incessantemente. A ideia de termos grandes ídolos e... quem sabe até jogadores ídolos de outras nacionalidades. Com a gente. Participando com a gente, entrevista, em programas de debate, isso nos Estados Unidos. E eu acho que a cereja do bolo, se acontecer, será essa, que é a transmissão da Copa do Mundo. Eu não posso dar mais detalhes, mas... Só posso falar uma coisa, que a nossa ideia, e a gente está trabalhando para isso, né? Agora vou começar uma série de reuniões para definir essas coisas. Só posso deixar claro uma coisa. A gente vai trabalhar para entregar a melhor cobertura, vou fazer do Rio de Janeiro, né? A melhor cobertura de um veículo aqui carioca. Então é isso. Então já sabe onde você vai acompanhar a Mix Copa do Mundo, e a Mix vai estar junto. A gente vai estar acompanhando tudo junto com o Charla. Com certeza, gente. Estamos aí já no final. Vocês precisam ir lá pra fazer o programa, entrar no ar, né? Não vou prender mais vocês aqui. Charla na Mix. E vocês têm um recado aí, um último recado pra galera que tá ouvindo, assistindo a gente? O recado assim, cara. Primeiro agradecer a todo mundo que acompanha o Charla desde o início e a galera que vai chegando depois, a galera que descobriu agora. E falar que a gente tá vivendo os melhores momentos das nossas vidas, assim. O que mais hoje mexe comigo é a gente circular pelo Brasil e ter o conhecimento já. Eu passei as férias em Salvador agora e a forma como eu fui recebido lá é de emocionar, assim. De a gente conseguir entender que a nossa comunicação consegue atingir o coração de qualquer tipo de pessoa. Então a gente está muito feliz. Acho que o recado é esse. Em relação a Mix, cara, ouça um programa que tá só no início, tem muita coisa pra acontecer nessa parceria. Dei alguns spoilers aqui, quem pegou, pegou, então é o seguinte. Mas, cara, o Charla na Mix tá sensacional. É futebol, é música, cultura, que eu acho que é o que a gente precisa. Inserir tudo junto num grande caldeirão, que eu acho que é onde eu fui criado, acho que é onde o Beto foi. Sim. E é isso. E o programa tá delicioso, mano, de fazer e a galera participar. E a gente debater, a gente entrevistar pessoas que a gente gosta. Nossa missão é devolver ao Rio de Janeiro o protagonismo da comunicação brasileira, que sempre foi nosso. E estamos nesse caminho, a Mix é uma parceiraça pra isso. Maravilha, tamo junto então. Agora a gente Vambora. é colega, a gente vai se encontrar Mônica, show de mais. bola. Um prazer receber vocês aqui. Esse foi o Charla na Mix, Bruno Cantarelli, Beto Júnior aqui conversaram com a gente. Muito obrigada, meninos. Tamo junto. E é isso, curte esse vídeo aqui, compartilha com seus amigos e até a próxima. Mix.